bastidor. Deixa eu virar aqui na Edu, para a gente falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Supremo. Eu procurei hoje ministros do Supremo. O Supremo hoje está numa série de, como eu posso dizer, impasses que estão dentro do poder em Brasília nesta semana, né? Um deles é esse. A ministra Rosa Weber disse, olha, Augusto Aras, não dá para dizer que o presidente não precisa cumprir a lei. O presidente da República, seja ele qual for, também é um súdito da Constituição, que diz que é crime prevaricação. Então, esse argumento que você nos encaminhou, ele não vale. Eu perguntei porque, gente, é o seguinte, a praxe, o que é praxe? A prática é o Ministério Público, a PGR, que Ministério Público Federal, o PGR, é o senhor da acusação. Essa é a praxe. O que significa isso, Daniela? Via de regra, só cabe ao Ministério Público oferecer ou não uma denúncia sobre um caso. E quando o Ministério Público, que é quem pode fazer a denúncia, diz, olha, não há nada o que denunciar aqui, geralmente, 99,9% dos casos disse, ok, já que quem acusa não quer acusar, não há o que se fazer. Mas a ministra Rosa Weber, na sentença dela de 18 páginas, citou uma série de precedentes, alguns de uma década atrás, para dizer que, em alguns casos pontuais, a jurisprudência do Supremo, ou seja, o histórico de decisões do Supremo, é claro. Quando há uma falha brutal na argumentação, traduzindo assim, é possível, sim, que o juiz decida se aceita ou não o arquivamento. E foi por isso que ela devolveu para a PGR para dizer, veja o que você faz sobre isso. Teve repercussão em todos os cantos. Vamos começar pelo que aconteceu no Supremo. Escrevi para ministros logo cedo e perguntei, haverá respaldo, já que é pouco usual que isso aconteça? E a resposta foi cristalina. A ministra Rosa Weber é a próxima presidente do Supremo Tribunal Federal, o que significa que a maioria da corte vai, sim, atuar para blindá-la nesse caso, impedindo que ela tenha um forte desgaste antes mesmo de assumir, num ano que promete ser marcado por muito embate entre governo, Congresso e Judiciário por conta da eleição. Então, sim, Rosa Weber terá a blindagem da maioria dos colegas. E na Procuradoria-Geral da República, qual é ali o entendimento? Olha, de fato é inusual, mas o despacho de Aras não foi unanimidade lá dentro. Houve uma divisão, ele voltou a dividir quando Aras diz, não tem o que acusar. Tem uma ala que acusou o procurador de agir de maneira leniente com os atos de Bolsonaro. E essa ala hoje me fez uma avaliação que eu trago para vocês, que há ainda um caminho, A ministra Rosa Weber considerou inviável acolher o parecer de Aras, que era a favor de Bolsonaro, e mandou os autos da investigação de volta para Aras para que ele faça o que achar que deve fazer. O que acontece, Há um artigo 28 do Código de Processo Penal. Deixo aqui para vocês a consulta. E ele diz basicamente o quê? É possível que o juiz encaminhe autos quando houver franca discordância com o encaminhamento do Ministério Público para um órgão superior do MP para revisão. O que seria isso no caso de Aras? Não existe um órgão, ele é o chefe do Conselho Superior do Ministério Público, inclusive, deveria ter ali uma Câmara Criminal, mas não existe isso para o PGR. Então, a ideia é, se nada for feito, há uma ala da própria Procuradoria que entende que Rosa Weber poderia encaminhar para esse colegiado, o Conselho Superior do Ministério Público, os autos para que neste colegiado, do qual Aras faz parte, ele é inclusive o presidente, haja uma deliberação. Acertou ou não acertou o PGR? Então temos, de um lado, blindagem da maioria do Supremo sobre a ministra Rosa Weber, que será a próxima presidente da Corte, e do outro, forte divisão no MPF, que quer mandar um recado para Aras de que lá dentro a turma não está gostando do encaminhamento dessas questões. Preciso do meu time, claro, agora para a gente fazer uma análise mais completa para vocês. Olá, muito boa tarde, Renata Agostini, Yuri Pita, Leandro Rezende. Eu começo com o Yuri, que está aqui do meu ladinho, não parece, mas ele está aqui do meu ladinho. Yuri, o que a gente pode inferir aí dessa atitude de Rosa Weber? Por que eu falo isso, Porque a ministra Rosa Weber, ela é uma pessoa muito reservada,
Como eu disse para vocês, os próprios ministros do Supremo apelidam o gabinete dela de Coreia do Norte, porque muito fechado, muito fechado, muito fechado. Ela não dá entrevistas sempre, ela não é uma ministra de perfil espalhafatoso. Quando essa pessoa faz isso com o Procurador-Geral da República, é porque o clima está muito ruim lá dentro. E é uma contundência ainda mais forte do que o usual. Dani, boa tarde para você, para os meus colegas, para quem nos acompanha aqui no 360. E o que poderia ser visto como uma situação de constrangimento para o presidente Jair Bolsonaro, afinal de contas, ele é o alvo dessa apuração, se os atos dele em relação ao que fez ou deixou de fazer, quando ouviu do deputado Luiz Miranda aquelas afirmações relacionadas ao contrato da Covaxin, acaba sendo muito mais constrangedor para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, embora não seja a primeira vez que ele é alvo desse tipo de reprimenda ou de chamada em relação a como conduz investigações, apurações suspeitas envolvendo em especial o presidente da República. E, de fato, o fato de ser uma ministra discreta, que não é tão midiática quanto outros de seus colegas e que futuramente vai ser a presidente do Supremo, como você bem lembrou, Dani, isso dá mais gravidade ainda para essa decisão tomada agora. Houve reação já da PGR, do próprio procurador ali, enfim, da sua cúpula em relação a isso, mas o que a gente sabe é que, de fato, esse clima de enfrentamento entre Procuradoria-Geral e Supremo, de discordância, digamos assim, quando há questões sensíveis ao presidente da República, isso não é de hoje, muito provavelmente ao longo deste mandato e de um eventual segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro, a tendência é que isso continue.